Bom, Bem-vindos a mais um Bom Sucesso. Este Bom Sucesso tem mais ou menos 30 anos de atraso, porque quem vai entrar agora em cena é alguém que desenha, que concebe eh, casas para gente morar. E foi assim que eu o conheci, e ele dá mais importância às pessoas, às comunidades, do que àquilo que desenha, porque na prática o desenho é uma consequência da atenção que ele dá a cada um de nós. O arquiteto Rui Mateus é daquelas pessoas do mundo, é da cidade de Lagos dos Descobrimentos, aqui no Algarve, a cidade das caravelas quinhentistas, mas ele próprio foi à descoberta do mundo. Cabo Verde, esteve nas Canárias, trabalha com o extremo do Mediterrâneo e, portanto, é alguém que tem várias experiências de quem somos nós no mundo em que vivemos em vários meridianos. Rui Mateus é um bom amigo e reencontramos agora aqui no Bom Sucesso e é daquelas pessoas que dá muito, muito prazer conhecer, porque é daquelas pessoas que dá atenção ao outro. Não como arquiteto, como pessoa, e isso faz a diferença toda. No mundo do desporto, no mundo da política também, na cidadania ativa que desenvolve e que marca cada um de nós. Rui Mateus, um grande abraço e obrigado por te conseguir apanhar em Lagos, nesse porto que agora chegaste nessa tua recente caravela, sabendo que estás à frente de um outro projeto que, na prática, motiva a economia regional com um dos maiores empreendimentos que temos em desenvolvimento na região e que dá esperança para o futuro. Obrigado, Rui. E agora é a tua vez de te mostrares ao mundo. bem, muito obrigado, Paulo. Uma boa tarde a todos os que estão a ver e a ouvir o Bom Sucesso. O Paulo, desculpem-me dizer assim, é um exagerado, é um excelente amigo enfim, uma parte importante do que ele disse sobre mim é obviamente verdade, mas eu gosto de ser um bocadinho mais comedido e efetivamente o que se passa é que eu sou apenas um arquiteto que, na sua formação, entendeu que a parte mais importante da arquitetura não era o edifício que eu estava, ou que estaria, ou que estou a projetar. A parte mais importante é a utilização que as pessoas vão fazer desse edifício, como é que o vão percorrer. E, enfim, a vida também, como disse o Paulo, levou-me a vários sítios, já enfim, visitei e trabalhei em vários aspectos, e guardei uma frase que vinha uma vez num livro de arquitetura, com a qual fiz também a minha formação, de um professor de nome Leonardo Benévolo, e dizia ele que a cidade tem duas componentes, a cidade física e a cidade humana. E não podemos dissociar uma da outra. Aliás, se formos, enfim, quem for curioso e quiser fazer esse exercício, as cidades têm efetivamente ao longo da história evoluções que estão diretamente associadas às características das sociedades que as ocupam. A cidade romana tem uma característica visível. Hoje em dia, quando estudamos, conseguimos perceber como se organizavam as cidades gregas, o próprio princípio das cidades na Idade Média que tinham que estar defendidas dentro dos castelos. Depois, no Renascimento, já não precisavam estar defendidas nos castelos, portanto já passaram a se desenvolver fora dos espaços amuralhados e por aí fora. Portanto, a cidade nunca está dissociada das pessoas e da sociedade que a ocupa. E basta pensar.
as cidades hoje têm vias rodoviárias que não tinham no princípio do século XIX, as cidades hoje têm componentes de redes de infraestruturas que não tinham no princípio, o metropolitano é uma questão do final do século XIX, enfim, pronto, podíamos ir por aqui afora, e a conclusão disto tudo é simples, afinal, isto é tudo feito para as pessoas viverem, não é para outra coisa, e portanto, não sendo propriamente, também não quero que entendam mal, não quero com isto ser crítico em relação a todos os colegas que têm brio no seu traço, na forma como se expressam a sua arte de arquitetura, mas eu prefiro prescindir disso tudo e procurar o estudo e desenvolver os meus estudos num sentido mais, chamemos-lhe assim, humanista, mais focalizado nas pessoas, e portanto é por isso que a minha ação depois tende a ser mais sobre o urbanismo. Ao fim e ao cabo, terminava este bocadinho dizendo que, se olharmos bem, o que é que são as ruas e as praças das nossas cidades? O que são os largos, e nós temos essa tradição na nossa vivência mais portuguesa, e depois levamos-la pelo mundo fora, em todos os sítios onde tiver os portugueses, aparecem este conceito das praças, dos largos, das pequenas ruas, dos pequenos recantos, onde as pessoas se juntam. Então, e estes espaços são a nossa sala de estar comum. Se cada um tem uma sala de estar na sua casa, a rua, a praça, o largo, são locais onde fazemos outra componente social, que é o viver em comum, em conjunto, em comunidade, em cidade. Agora Pequeno parênteses, com agora máscara, com o não é? distanciamento social. É isso que estavas a pedir esta pergunta. Agora, verdadeiramente, há aqui uma desfragmentação desse mundo que nós estamos todos a querer conviver, mas com essa quase muralha à frente. Exatamente. Mas, Paulo, inevitavelmente haveremos de encontrar, e a sociedade, a humanidade em geral, há de encontrar as soluções, quer vindas do ponto de vista dos profissionais da saúde e de uma famosa vacina, nós próprios encontrarmos a forma de ir lidando e ganhando as nossas autodefesas em relação a toda esta pandemia. Enfim, eu acredito, eu sou uma pessoa positiva, portanto, dentro de algum tempo recuperaremos aquele momento bonito, né, de nos sentarmos numa esplanada, em algures, numa praça qualquer, de qualquer país, de uma qualquer cidade do mundo, a tomar uma cervejinha, ou a beber uma bebida qualquer, ou pura e simplesmente a tomar um café ao lado dos amigos e com alguma proximidade, que agora não é possível. Eu E vou isto que é dizer o onde é que meu eu ponto. conheci o arquiteto Rui Mateus. Lagos é uma cidade lindíssima. É mesmo uma das cidades mais bonitas de Portugal. E gosto muito de Lagos, e o Rui Mateus levou-me a gostar de uma área que eu não conhecia de Lagos e onde algumas pessoas, pela mão dele, passaram a viver. Eram jovens, aliás, éramos todos jovens, não é? Nessa altura, há 30 anos, e a Câmara Municipal de Lagos, através de um presidente de Câmara, amigo pessoal do Rui Mateus, cedeu-nos um terreno para fazer habitação própria para jovens que tinham mais necessidades, tinham dificuldades de acesso ao mercado privado, e foi o Rui Mateus que desenhou essas casas, umas casas lindíssimas, que nem parecem de habitação cooperativa para aqueles que tinham mais dificuldades financeiras, e num enquadramento idílico, fantástico, entre Lagos e Sagres, e foi aí que conheci o Rui Mateus. O Rui Mateus, depois desse lugar fantástico que ele desenhou estas casas, foi desenhar casas para pessoas com igualdade de dificuldades, ou talvez até com mais dificuldades que estas que eu estou a mencionar. Foi para Cabo Verde e depois foi desenhar casas para gente com muito, mas muito, muito mais dinheiro que estas para as Canárias, e acho que agora está a desenhar casas para gente
enfim, e empreendimentos para gente que, com Agora é tanto dinheiro mesmo que a gente outra. nem imagina quanto. Agora é Portanto, mesmo outra. estão a ver o perfil do Rui Mateus com quem estamos agora a falar, 30 anos depois, agora com o cabelo mais esbranquiçado, eu felizmente ainda não, e então, mas com uma perspectiva interessante. Ele continua a ser a mesma boa pessoa de há 30 anos atrás. Rui Mateus, como é que foi essa tua vida para esse mundo fora? Ah, vamos, vamos Também pôr, já sei que já vamos pôr navegaste à três coisas. bolina, já navegaste Não, contra o não, vento. não foi à bolina, não foi à bolina. Mas algumas viagens foram feitas sem plano. Algumas foram sem plano. Às vezes, na vida, como em tudo, há coisas que nós planeamos, há coisas que nós fazemos porque temos muita vontade ou porque temos esse desejo e pensamos e vamos concretizar, e outras apenas nos surgem. Recordo, por exemplo, uma altura que até estava lesionado, eu vou contar porque acho que tem uma certa piada, uma altura em que até estava lesionado num pé, porque nunca deixei de fazer desporto e então tive ali Opa, um pelo pequeno menos contra. eu fiquei preocupado. Será que ele se lesionou num dedo? Não pode desenhar? Não, Afinal, não, é com o pé, porque, foi num porque é pé, desportista. foi num pé, foi num pé. E, epá, e de repente sou desafiado a ir lançar ou a tentar desenvolver um projeto na cidade de Kursk, na Rússia. Os contactos vêm de uma mirabolante carambola, não é? Portanto, há uma sequência de contactos que vêm parar a mim, que me vêm parar às mãos e surge esta oportunidade. Então eu recordo perfeitamente de ter, mesmo em casa, ter cortado o gesso que tinha no pé para poder viajar. Foi coisas que se fazem quando somos mais novos, né? Portanto, uma imprudência, mas cortei o gesso e com aquilo ainda mal consolidado, lá fui com umas botas um bocadinho maiores, que era para poder acondicionar bem o pé com muito, com uma ligadura elástica, e então lá fui de avião a caminho de Moscovo e depois de Moscovo para Kursk para estudar, porque havia lá um projeto de uma zona urbana para desenvolver também, um projeto público de uma zona, pá, que implicava mais de 600 unidades, porque precisamente também uma zona que, nessa altura, a comunidade de Curso, o governo de Curso queria desenvolver para lançar o mercado da habitação numa experiência que para eles era pioneira, que era fazer a ligação entre os financiamentos bancários a indivíduos e habituar o indivíduo a entrar no mercado normal, portanto, fazer a aquisição da habitação. Mas, nesse caso, o primeiro passo iria ser dado não por um promotor privado, mas pelo governo, que iria fazer essa promoção e depois disponibilizá-la através da banca nessa altura já privada, portanto estamos a falar do período já depois da perestroika e portanto já na Rússia, não era nem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nem a Confederação das Repúblicas da ex-URSS, era já mesmo a Rússia enquanto país constituído. E então lembro-me perfeitamente disso. Há coisas que acontecem na nossa vida, epá, como, sei lá, depois de repente também cruza-se outra coisa e vou participar na construção da última rede metropolitana de Copenhaga e depois também numa remodelação muito complexa de uma via rodoviária muito importante que atravessa a cidade de Dallas, nos Estados Unidos. Mas pronto, isto tudo não é para ficarem aí a Mas pensar no que eu estou a diz-me, dizer. diz-me desses sítios por onde andaste, por aí, Exato. todas as pessoas são todas diferentes, mas no fundo há um elemento comum. Era isso. Precisam do sítio com a maior dignidade de vida Exato. para poderem habitar. E esse é o vosso papel É, enquanto arquitetos, é é isso. compreender as culturas e adaptar, afinal, penso eu, Exato. aquilo que são as vossas capacidades técnicas para que as pessoas vivam bem Exato. onde estão. Mas as pessoas, sendo tão diferentes, embora na verdade tenha algo sempre em comum. Todos nós
temos algo em comum. Tu tens uma vantagem, conheces muitos povos, e verdadeiramente, qual eram os traços que tu gostavas que definissem a humanidade moderna, como tu a conheces, aqueles que tu viveste, aqueles com quem negociaste, aqueles com quem trabalhaste, aqueles a quem deste casa? Exatamente. Paulo, tu pressentiste com certeza que era por aí que eu estava a caminhar. Estas diferenças, e reparem, eu falei da Dinamarca e do metropolitano, e falei dos Estados Unidos e de vias rodoviárias. E são duas diferenças. Ou seja, o cidadão dinamarquês, o que quer é não andar de carro. Querem andar nos transportes públicos e querem uns transportes públicos muito bons. E é verdade, em Copenhaga, o sistema de transportes públicos da cidade é fabuloso. Numa cidade fria, numa cidade onde metade do ano eles estão com umas temperaturas negativas, um gajo não pode andar na rua e eles não estão tempo nenhum à espera. Os Olha, o autocarros. Gabriel agora estava a dizer, quando estava a gravar lá em São Paulo, 38 graus. Nem acredito. 38 graus. Tu estás agora a falar de temperaturas mais ou menos, mas negativos. Exatamente, exatamente. Bom, talvez não tanto, ali na ordem dos 20 negativos, talvez na Dinamarca não chegue a ser tanto. Mas eles prepararam-se e organizaram os transportes públicos para conseguir realmente ter esse benefício. Ou seja, conseguir que o cidadão não tenha que estar muito tempo à espera de transporte nenhum. Com uma rede de transportes complementada, desde o metropolitano, comboio, transportes de superfície, impecável. Do outro lado, o americano que quer ir de carro para todo o lado. Portanto, o americano é de carro. E aquilo lá não há passeio. O famoso passeio para andar a pé, não. A malta, se quiser andar a pé, vai para o jardim, porque de resto é de carro para todo o lado. Aquilo as cidades são feitas à volta daquelas grandes estradas, porque o principal lá é o carro. Bom, porquê que estou a falar de coisas tão diferentes? Porque no final, todos têm uma questão. E eu cheguei a essa questão. E por acaso gostava de partilhar, porque enfim, quando estava a fazer aqui as minhas notas, é de falar disto, que é a questão da felicidade. Eu acho que as pessoas só querem ser felizes. Felizes no sítio onde vivem. E feliz quer dizer sentir-se bem. E para o americano é sentir-se bem, é poder chegar de carro a todo o lado. E para o dinamarquês é não precisar do carro para ir a lado nenhum. Estão a ver? O traço comum tem esta diferença. Como o canário, portanto, o espanhol ou qualquer dos cidadãos que me cruzei nas Canárias, o que eu gostava mesmo era de andar ao ar livre e de ter os espaços exteriores. Portanto, as Canárias estão cheias, as cidades das Canárias estão cheias de espaços exteriores. E por outro lado, em Cabo Verde, as pessoas querem viver em comum com a natureza e, portanto, querem estar perto, não querem coisas muito construídas, querem estar mais livres, como é que é dizer, uma ocupação menos Natural. menos artificial, exatamente. Até porque as paisagens são fabulosas e, portanto, é muito natural que queiram viver naquela paisagem. Não é? Pronto. E então, eu acho que foi isto que aprendi. Nós vivemos num mundo global. Hoje conseguimos se calhar temos às vezes o desejo que a nossa cidade fosse como outra qualquer, que é fácil ver na net, que é fácil consultar nas redes sociais, que é fácil ver isso tudo, mas no fundo, quando depois paramos e pensamos, o que a malta gosta mesmo é daquilo que é mesmo nosso, que é local, e somos felizes com aquilo que nós localmente temos. Não é? Portanto, e agora aproveito, Paulo, como realmente nós no Algarve, não é? Porque é aqui que estamos, e todos os que nos ouvem e veem nos seus países de origem vão identificar o mesmo. O que nós depois queremos é, ao final do dia, ter aquele bocadinho, ou algures no meio do dia, do meio da azáfama do trabalho, poder ter aquele bocadinho de contacto com a natureza que nos envolve
comer um peixe ou uma carne ou um produto natural que está ali, desculpem a expressão, à mão de semear, porque é o que é local, né? Nós aqui Eu somos... agora estou a lembrar-me daquele marisco que tens aí na tua zona, muito característico, Percebes, que é os percebes, não é? Portanto, agora percebes. estava a pensar nisso. Por exemplo, né? Epá, nós sabermos que nos apetece algo e que vamos ali e encontramos. Portanto, eu acho que a felicidade está aí. A pouco e pouco a sociedade foi evoluindo. Vivemos uma globalização muito intensa numa determinada fase, mas houve aqui um par de crises e como dizem os ingleses, uns setbacks, né? Portanto, umas coisas que nos fizeram recuar e hoje acho que valorizamos muito mais. E, portanto, os próximos passos, os próximos anos da evolução do urbanismo vão ser muito à procura do que é sustentável, do que é local, do que é tranquilo, do que é paz de espírito, de viver e saber que as coisas que precisamos são aquelas que nos rodeiam, não é? E, portanto, acho que é isso que é importante marcar. Olha, e no meio desses passos todos, tu ainda és dirigente desportivo, porque Sim, tu já sabe foste disso. atleta, onde aliás já te lesionaste, como já falaste antes. Já. Mas tu praticas um desporto que, enfim, é muito conhecido, mas poucos praticam. Exatamente. Eh, então, Vamos desvenda lá falar um lá bocadinho de desporto. o que é na tua cidade e nos campeonatos onde participas, seja agora como dirigente, seja no passado como Exato. atleta, essa Um, fruição das vias ou dos recintos do que nos vai Exatamente. falar agora. Então vamos falar um bocadinho disso. Pronto, isso agora é outro mundo. Agora até mudo de cara, vais ver. Não é? A face isso vai mudar. Bom, portanto, o meu mundo é o mundo da patinagem. Ok? Portanto, eu sou um antigo, reformado jogador de hóquei em patins, guarda-redes de hóquei em patins. Todas as lesões que tive, nenhuma delas foi a jogar hóquei, foi sempre que descalcei os patins e me pus a jogar futebol. Portanto, eu só me lesionava quando ia jogar futebol com os amigos, uma coisa parva. Nunca me lesionei no hóquei, é verdade. Portanto, tenho essa felicidade. Fiz hóquei durante cerca de 15, dos 15 aos 30, portanto fiz cerca de 15 anos e nunca me lesionei. Depois continuei a jogar, mas já sem ser desporto de competição. E realmente a cidade de Lagos é uma cidade que ficou marcada pela patinagem. Um grupo de jovens amigos que na altura, com os tais 15 anos, descobrimos esta coisa gira de calçar uns patins e correr por ali afora com o vento na cara e aquilo Correr quer dizer a patinar. a patinar. Mas também se corre sobre patins, não é? Atenção. E aquilo dá velocidade, aquilo anda depressa. Olha que quando eles... e fomos desenvolvendo muito. Hoje em dia a patinagem é talvez o desporto mais praticado em Lagos, é talvez o desporto mais praticado em Lagos, enfim, só o futebol é que é um bocadinho mais popular do que a patinagem. E reparem que eu estou a dizer a patinagem porque é mais do que o hóquei em patins. Portanto, o hóquei em patins é o jogo que se joga no pavilhão com balizas e com bola, portanto, com duas equipas a jogarem uma contra a outra, a tentar marcar golo na baliza adversária, sobre patins, com o stick, mas nós temos outras patinagens. A patinagem de velocidade, que são as corridas sobre patins, é algo que fica entre o ciclismo e a patinagem no gelo, portanto, uma coisa que fica entre as duas áreas. O Clube de Lagos tem alguns dos expoentes máximos da modalidade em Portugal e na Europa, entre os quais um vice-campeão da Europa e vice-campeão do mundo, aliás, campeão da Europa e vice-campeão do mundo, e tem também patinagem artística, o skate, o freestyle, porque a patinagem não acaba, a patinagem tem muita coisa que, portanto, nós começamos todos no hóquei em patins, mas depois fomos evoluindo e temos esse gosto. O que me apraz dizer
epá, é que a patinagem e a forma como nós temos desenvolvido essa, essa modalidade esportiva tem sido sempre com, e eu pugno em dizer, com elevado critério do que respeita à formação dos nossos atletas, porque, mais uma vez, até mais do que o resultado, o que interessa é formar as pessoas, não é? E, portanto, em 36 anos, 30, sim, já vai para 40, já passa dos 35, estará no intervalo entre os 35 e os 40 anos que se faz patinagem em lagos. Epá, como imaginam, centenas, talvez mais de 1 milhar de pessoas passaram pela patinagem em lagos e temos o orgulho de ver, epá, pois, homens e mulheres hoje, pronto, sempre bem formados. O desporto tem essa questão. Eu tinha dito há bocadinho que sou muito Pierre de Coubertin, né? Portanto, o desporto é efetivamente aquele amadorismo, é a formação do indivíduo, é o desenvolvimento físico e mental. Obviamente que os atletas de excelência depois potenciam isso ao máximo, ninguém põe em causa. Os maiores desportistas do mundo também o são, porque são muito bem formados eticamente, inteligência, fisicamente, têm uma força mental superior, portanto não é isso que está em causa. A importância do dirigismo desportivo e da ação desportiva quando se transforma na vertente amadora, quando se aplica na vertente amadora, é conseguir que todos tenham acesso a esses princípios e que os compreendam e desenvolvam. Uma sociedade com mais desporto, de certeza, era uma sociedade mais tolerante, era uma sociedade mais justa e terá que ser mais justa, terá que ser mais tolerante. No desporto não interessa a cor, no desporto não interessa a origem nem o credo. Portanto, o que interessa é se um tipo tem a capacidade, sabe desenvolver a capacidade e desenvolve a sua força mental para ser um melhor atleta e um melhor indivíduo a cada treino, a cada jogo, a cada etapa da sua formação. E, portanto, é esse o meu hobby. Ou seja, há 20 e muitos anos que sou dirigente esportivo e este é o que me delicia, é ver os miúdos crescerem com estes princípios fantásticos que o desporto lhes pode dar. Rui Mateus, muito obrigado. Convido todos a conhecerem o arquiteto Rui Mateus e, além do arquiteto Rui Mateus, o arquiteto Rui Mateus de Patins, e, essencialmente, quando puderem, passem a Lagos e vão tomar um copo com ele, porque é uma pessoa, no sentido do trato pessoal, das mais educadas que eu conheço, mas não é daquela educação meramente formal, é mesmo um amigo para qualquer. E isso faz a diferença entre as pessoas que conhecemos ao longo da vida. Eu agora ia, enfim, fazer aqui uma situação de fecho do programa com uma pergunta ao Rui Mateus, mas isto só vai para o ar se ele disser a verdade. Estava a ver se não me engano no nome dos sítios e da tua cidade. Ora, então, tanto milhares de pessoas que praticam patinagem, há uma vez viste alguma, ou só uma vez fizeste isto que eu te vou mencionar, que é a imagem mais fantástica a quem vai de Lagos ou quem vai a Lagos. É aquela descida com a vista para a Baía, quando se vem dos bombeiros, cá em cima, rolando em patins até ao Forte do Pau da Bandeira, acho que é assim que se chama, Exatamente. lá abaixo, junto mesmo à entrada do Porto, para a Marina de Lagos. Já viste algum destes 1000 com esta circunstância de patins por aí abaixo? Exatamente. Posso dizer e comprovar que, dadas as características que acabaste de descrever, nós selecionamos esse local para ser a chegada da meia maratona de patins que se faz quase todos os anos, só não se fez este ano, pelas razões óbvias, que se faz todos os anos na cidade de Lagos. Portanto, são 50 voltas, uma série de voltas que terminam exatamente como estás a dizer, com a descida da avenida e onde eles chegam a atingir 90, 80, 90 km por hora. É uma vista lindíssima. A essa velocidade, eu acho que ia sempre em frente. Até me estou a arrepiar. Eu ia em frente que ficava a olhar para o oceano e pronto, já ia ter lá abaixo.
São imagens fabulosas, são imagens fabulosas. Com essa tua descrição, ainda bem que eu me lembrei deste pequeno pormenor, porque estava mesmo a adivinhar que o sítio mais bonito do Algarve é precisamente essa baía fantástica, quando nós estamos a descer. Olha, de descer de qualquer maneira, pronto, a pé, de carro ou de patins, como é o teu caso. Rui Mateus, um grande abraço. Também. Um grande abraço e um abraço a todos os ouvintes e que estão a visualizar. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.